Queridos amigos, que a paz de Jesus nos envolva, trazendo-nos serenidade, confiança, para que possamos enfrentar as nossas lutas com serenidade, mas acima de tudo, que nós tenhamos fé. Hoje é um convite para que a gente nos torne melhor e que amanhã seja o reflexo de tudo isso que estamos aprendendo hoje. Convido a ter serenidade, a entrarmos numa sintonia elevada, que não seja apenas um ouvir, mas também um refletir e um sentir. Hoje nós vamos dar continuidade a este capítulo, O Homem de Bem, o item 3. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem o que desejara lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditoso os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza os aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente, para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê seus irmãos. Nós convidamos a todos a elevar os nossos sentimentos na mais singela gratidão, mas de expressão verdadeira do nosso espírito. Pedimos a Jesus que Ele nos ampare, trazendo para nós força, coragem e bom ânimo. Que possamos, cada dia mais, sentir a grandeza do bem em nossa vida, para nos tornarmos também seres melhores. E assim, Jesus, nesta alegria que invade o nosso espírito nessa manhã, tutelados pelo amor desses espíritos queridos que tudo têm feito para nos ajudar, nós te agradecemos por esta manhã, na certeza de que todos nós estamos sendo amparados pelo seu amor e a sua misericórdia. Obrigado, Jesus, que a paz e a alegria seja constante em nossa vida. Que assim seja. Queridos amigos, hoje é uma lição que nos propõe a sermos o homem de bem. Porque às vezes nós achamos que somos, porque fazemos os atos externos. Mas o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Que lei
ideia é essa de justiça, de amor e caridade. No Livro dos Espíritos, na pergunta 873, Kardec coloca: o sentimento de justiça faz parte da natureza ou é resultado de ideais adquiridos? Tanto está na natureza que só em pensar numa injustiça vós vos revoltais. O progresso moral, sem dúvida, desenvolve esse sentimento, mas não o concede. Então, veja bem, tudo que está na natureza é algo que nós vamos perceber que tem uma harmonia, que tem um equilíbrio. E nós sabemos que todo o progresso moral, ele parte dos nossos sentimentos e não do nosso conhecimento. Então, Deus colocou no coração do homem, não o coração físico, não o órgão, mas nesse plexo solar, nessa fonte de sentimentos, né, que é o vaso onde depositamos os sentimentos. Eis porque muitas vezes encontrarei em homens simples e incultos. Muitas vezes não são aqueles que têm os seus títulos catedráticos, doutores, pós-doc, que são aqueles que carregam dentro de si o amor, a justiça. Mas nós podemos ver, então, que muitas vezes a simplicidade nasce daqueles pensamentos de pessoas que não têm cultura nenhuma, mas que trazem consigo, pelas experiências das reencarnações, mais noções mais claras, mais exatas de justiça do que aqueles que são só os estudiosos. Por isso que o conhecimento, ele não deposita no meu coração a humildade para um homem simples. Agora, nós temos espíritos, irmãos nossos reencarnados, que já alcançaram um patamar de evolução intelectual, mas também já carregam consigo uma intelectualidade voltada inteiramente para o bem. Essa é uma característica do homem de bem. E ele coloca aqui: deposita fé em Deus na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que, sem a sua permissão, nada acontece e lhe submete à vontade em todas as coisas. Então, nós precisamos ver que todos nós precisamos saber o que seja justiça. Se eu deposito fé na justiça, a justiça, nós vamos ver que muitas vezes a justiça dos homens, né, elas se misturam em paixões que alteram o sentimento. Mas como nós podemos definir a justiça? Kardec pergunta na questão 875. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E é isso que nos fragiliza, e é por isso que ainda não conseguimos ser um homem de bem. E o que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana, que é a nossa, e a lei natural, que é a lei divina, né? Tendo o homem feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, e essas leis estabelecem direitos que variaram de acordo com o progresso do conhecimento. As nossas leis humanas hoje são as mesmas de 50 anos atrás, de 100 anos atrás? São as mesmas em todas as nações, em todos os povos? Não. Nós sabemos que as leis de hoje, mesmo sem serem perfeitas, consagram os direitos que vigoram na Idade Média. Esses direitos caídos em desuso e que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Hoje nós estamos vivendo um momento tão sério na nossa evolução que nós precisamos de pensar sobre a questão das leis divinas, da moral social e da moral consciencial. Nós estamos vivendo hoje a moral dos homens, as leis dos homens. Como é que eu vou me tornar um homem de bem? O homem de bem, ele deposita fé em Deus,
na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão, nada acontece. E ele tem a vontade soberana. O homem de bem, ele acredita no futuro, ele tem fé. Por isso que Jesus fala que nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podíamos remover as nossas dificuldades, nossas montanhas. O que é a mostarda? É uma semente que vai crescer, que vai transformar, que vai virar uma árvore. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Todas as vezes que a minha fé vislumbra o futuro, é uma fé lógica. É uma fé que eu estou buscando acertar para a construção dos meus bens efetivos. E aí nós vamos ver o que a gente precisa também saber muito sobre essa questão que às vezes nós falamos de justiça, mas nem sabemos o que é justiça. E o critério da verdadeira justiça é, de fato, querer para os outros o que se quer para si mesmo. E não querer para si o que se quer para os outros, que não é exatamente a mesma coisa. Nós vivemos nesse patamar, como não é natural que se queira o próprio mal, ao tornar o desejo pessoal como um padrão ou ponto de partida, tenha a certeza que somente o bem será desejado ao próximo. Aí nós vamos ver qual que é a necessidade do homem de viver em uma sociedade que vai ter obrigações particulares. Se nós vivemos só isolado, como é que eu vou me perceber como um homem de bem? E aí ele diz, o limite do direito que ele reconhece para seu semelhante em relação a si mesmo. Aí vai ver se eu sou orgulhosa, egoísta ou não. Na mesma circunstância, de maneira recíproca. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, do menor ao maior. Deus não fez uns de barro mais puro do que os outros. Diante dele, todos somos iguais. Esses direitos são os nossos direitos eternos. E o homem de bem é aquele que compreende esses direitos, que nós vamos adquirindo à medida do nosso esforço, das nossas lutas, nós vamos construindo dentro de nós a caridade, o amor ao próximo. Quando nós reconhecemos que as nossas lutas, muitas vezes, nos traz dificuldades, decepções, mas são provas ou são expiações e que nós temos que aceitar sem reclamar. Então, quando nós somos possuídos de um sentimento mais nobre, como a caridade, já conseguimos respeitar o próximo, fazer o bem pelo bem, sem esperar que o outro retribua, e nem também retribuir o mal com bem, mas que a gente possa também olhar para o fraco e ajudar esse fraco, porque aquele que é forte, que é inteligente, ele sacrifica o outro. E isso não há justiça. São justiça de acordo com os interesses do homem. Então, todo benefício, toda alegria no serviço que presta, visa auxiliar o crescimento do outro. Quando nós vamos auxiliar enxugando uma lágrima, consolando, esclarecendo. Então, o primeiro papel do homem de bem é sempre ajudar o outro em primeiro lugar. Ele não pensa nunca nele, ele pensa no outro. E para cuidar desses interesses dos outros, ele tem que cuidar do seu próprio interesse. E é por isso que ele vai se percebendo e vai modificando as vibrações do egoísmo. E o egoísta, ao contrário, ele calcula cada vez mais os seus proventos, aquilo que ele pode ganhar, aquilo que ele pode perder. O homem de bem é bom, ele é humano, ele é benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens ver irmãos seus. Olha a grandiosidade disso, amigos. Esse é o homem de bem. Nós podemos perceber quanto estamos distantes de sermos este homem de bem. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema
aos que, como ele, não pensam. Pois nós vivemos um momento na humanidade completamente ligado a esse pensamento, cada um com seus interesses, e cada um com seu poder. E quando nós estamos sendo benevolentes com todos? E é por isso que, em todas as circunstâncias, o único caminho que nós temos é a caridade. E tendo como acerto tudo aquilo que nós vamos fazer de acordo com o que a caridade nos ensina, sem ferir, sem motivar o orgulho, sem desprezar. E nós precisamos entender que toda a nossa ideia, quando nós recusamos, nós caímos no sofrimento, porque caímos na contrariedade. O homem de bem não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Quantas vezes a gente fala que não vinga, mas quando acontece qualquer coisa que a gente fala assim, bem feito. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Então, nós podemos ver quanto nós ainda estamos distantes deste homem de bem, porque não somos ainda nem indulgentes com a fraqueza alheia. E nós sabemos que a indulgência, ela tem uma conotação muito forte na palavra de Jesus, quando ele nos diz, atire a primeira pedra àquele que achar sem pecado. Porque nós ainda criticamos muito, julgamos. Então, quando nós vamos estudar as nossas próprias imperfeições, nós temos que procurar combatê-las. E com esforço, porque ninguém vai combater sem mudança. E a mudança é uma mudança de paradigma, é uma mudança de olhar, é uma mudança de vida. É uma mudança que nós vamos percebendo que nós precisamos mudar na nossa forma de compreender o que seja viver para o bem, vivermos para sermos felizes. Então, o homem de bem respeita todos os direitos dos seus semelhantes, dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Nós não precisamos de classificar, nem numerar a qualidade, quem quer que seja, mas que cada um de nós façamos a nossa parte. Esforcemos cada dia mais. E assim é que nós queremos pedir a Jesus que ele ilumine nossa casa mental, que ele nos fortaleça e que ele nos envolva com as vibrações do passe, para que recebamos esse amplexo de luz a fortalecer os nossos pensamentos, sentimentos e a nossa vontade. Jesus, se conosco nesta hora, que cada um possa fazer a sua rogativa, os seus pedidos, de acordo com as suas necessidades. Amparai-nos, fluidificai as nossas águas, Jesus, pois bem sabeis o que nós mais necessitamos. E que a paz, a alegria do seu Evangelho possa motivar a nossa vontade de crescer para amar e servir. E que com o decorrer do tempo, se Deus nos permitir, e tenho certeza que Ele quer, que todos nós possamos sermos o homem de bem do terceiro milênio. Que Jesus nos abençoe, deixe no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que Deus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja.